Hebreus capítulo 12, verso 5. A palavra do Senhor diz assim: Se vocês se esquecerem da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos por pais humanos que nos disciplinavam e nós nos respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, conduz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam um caminho reto para seus pés, para que o manto não se desvie, antes seja curado. A palavra foi nos dada, Pai, com 4 propósitos claros: ensinar, mostrar o que é certo, repreender, mostrar o que está errado, corrigir, nos trazer de volta para o que é certo, e educar na justiça, nos fazer permanecer no caminho certo. Que o Espírito do Senhor use essa palavra nesses 4 pontos e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. O título da minha reflexão hoje é: a paternidade humana precisa refletir a paternidade divina. Esse é meu título hoje. A paternidade humana precisa refletir a paternidade divina. E o meu objetivo é mostrar que a paternidade humana deve refletir, ainda que imperfeitamente, a paternidade de Deus. Não é fácil, acredito. Nunca foi fácil. Mas hoje está mais difícil ser pai. Muito difícil. Se nós pensarmos na história do ser humano, na psicologia evolutiva, nós podemos descrever algumas fases do desenvolvimento psicoespiritual dos filhos e tentar perceber o quanto essa educação não é fácil. Vamos pegar, por exemplo, a infância, que é caracterizada por uma fase de dependência profunda dos pais. Depende de tudo, depende para comer, para vestir, para tomar banho. Não pode fazer nada sozinho, não pode ir para onde quer, com quem quer, não pode comer o que quer. É a fase da dependência. O pai determina o que vai comer, como vai vestir, o que pode assistir, o que não pode assistir, o tempo de celular, ou se não vai ter celular. É a fase da dependência. Não é fácil hoje você educar filho nessa fase, porque as criancinhas hoje já estão impondo a sua vontade. Não quero essa roupa, não quero essa comida. É um negócio complicado, né? Hoje eu ouvi um pai contando uma história
de uma criança que chegou e falou: quero pão de forma com manteiga. E eu quero 4 pão de forma com manteiga. Aí o pai foi lá, pegou 4 pão de forma, passou manteiga. Eu quero manteiga dos 2 lados do pão. Aí o pai foi lá, passou manteiga dos 2 lados. Eu quero que tire as bordas todinha do pão. O pai já estava querendo pegar o menino pelo pescoço, você entende? Sacudir, porque ele fez isso não na casa dele, na casa de amigos. Isso um pai contando que ele viu acontecer na casa dele, no sítio dele, com um amigo. O amigo não sabia mais o que fazer. Aí ele fez o que o filho queria, botou os 4 pães, agora você come. Ele deu a primeira mordida e falou: não gostei dessa manteiga, não é a manteiga que eu gosto. Aí tiveram que abrir uma outra manteiga, tirar a manteiga velha, passar de novo. Aí o pai já não aguentou, foi para cima. Aí um colega que estava do lado já pegou o menino na frente dele e saiu correndo. Deixa que eu vou levar o menino para lá. Porque ele falou: o pai vai espancar esse menino. Essa historinha, que foi verdade, ouvi agora no almoço, eu acho interessante, porque é o que está acontecendo. As crianças estão impondo cada vez mais do que elas querem e o que elas não querem. Então não é fácil ser pai de criança. Mas aí vem a adolescência. Se a infância é a fase da dependência, a adolescência é a fase da contradependência. É quando o filho diz assim: não quero mais a ingerência do pai, a ingerência da mãe na minha vida. Eu não quero mais. Porque agora quem dita as normas é a minha tribo, o grupo de convivência. Eu vou vestir do jeito que eles vestem. Eu vou usar o dialeto que eles usam, as expressões que eles usam. Eu vou jogar o jogo que eles jogam. É assim. E você fica assustado com aquele ser estranho dentro de casa. Cada vez mais tentando não ser parecido com o pai e com a mãe, mas ser parecido com alguém que talvez você nem sabe quem. E nessa fase da contradependência, tem os maiores conflitos, principalmente quando é mãe e filha. Negócio complexo. Mãe e filha de adolescente. Vou dizer uma coisinha para vocês. Vocês são artistas. Porque não é fácil. E a psiquiatria hoje patologizou a rebeldia, não é isso? E deu o nome de TOD, não chocolate. TOD, transtorno opositor desafiador. Eu falei: mas na minha época não tinha esse negócio de TOD não, gente. Não tinha TOD não. Mas hoje eles patologizaram a rebeldia e transformaram. E isso gerou um debate na academia muito grande. Porque há psiquiatras que não concordam. Não aceito. Não, mas é porque, na verdade, o TOD é causado por deficiências físicas, problemas neurológicos. Você entende? E outros psiquiatras, não, essa questão tem a ver com a responsabilidade. Você tem que responsabilizar seu filho. Ele tem que obedecer. Não tem esse negócio de rebeldia, não. Vai ter que obedecer. Tem que arrumar a cama, tem que fazer o dever de casa. Não tem esse negócio comigo aqui, não. Como eu gosto da moderação, eu sou bem aristotélico, eu diria o seguinte: nós temos que buscar o equilíbrio. É provável que haja algumas pessoas que têm realmente um ímpeto, né, opositor, desafiador na sua estrutura psicológica, uma tendência genética ali, algo, né,
Que realmente afeta, mas não podemos botar tudo na conta desse aspecto. Tem um elemento moral nessa história, e esse elemento moral não pode ser ignorado. Mas você é pai desse menino, e você é pai dessa menina. E aí, como é que faz? E aí você tem a terceira fase, que é o jovem. Porque se a criança é a fase da dependência, o adolescente da contradependência, o jovem é a fase da independência. Vou viajar sozinho, vou viajar com a namorada, vou viajar com o namorado, estou indo para o sítio. Não quer mais pai e mãe dizendo não pode. Esse negócio de não pode não cabe aqui mais. E os pais têm que conviver com isso porque eles ainda não conseguiram cortar o cordão umbilical e declarar a independência. E aí o menino vai para o sítio e não avisa. E eles não sabem o que está acontecendo. Ele está lá desesperado, não dorme porque a criança pode ter afogado na cachoeira, a criança pode ter, sei lá, um acidente na estrada, porque eles não querem mais comunicar. E por que eles não querem comunicar? Porque comunicar significa voltar à dependência. Eu não quero ser dependente. Você está entendendo? Então a fase desse jovem, vamos colocar aí, dos 18 aos 25 anos, vai correr atrás do mercado de trabalho, quer arrumar profissão, quer viver a vida dele independente, não quer mais papai e mamãe encher a paciência. Só que o papai e mamãe estão em casa sem dormir, você entendeu? Por isso que é só você ter filhos e os cabelos caem todos. Eu acho que tinha que parar aqui, né? Mas apareceu um ser humano estranho agora. Aí eu mexendo na caixa de mariposa aí, ó. É que agora surgiu um novo tipo de filho. Um filho que não quer casar, não quer sair de casa. É a família canguru. Não quer deixar a bolsa da mãe de jeito nenhum. Pra quê? Tem alguém para cozinhar para mim. Tem alguém para lavar para mim. Né? Eu deixo meu quarto de cabeça para baixo, quando eu chego está de cabeça para cima. Para que casar? Eu não pago água, eu não pago a luz, eu não pago aluguel. Está aumentando o número de filhos que estão ficando até os 30, 40 anos dentro de casa, e eu já vi filhos de 50 anos dentro de casa e não quer casar. E os pais têm que conviver com isso. Como é que vocês resolvem isso aí? Você é um problema seu mesmo. Você que vai ter que lidar com isso aí. Então não é fácil ser pai nessa geração que nós estamos vivendo. E o texto que nós lemos, o que tem a ver com tudo isso? Né? O texto que nós lemos é a carta de Hebreus. E a carta de Hebreus foi escrita por uma comunidade cansada, desanimada, de cristãos judeus que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E muitos, diante dessa perseguição, estavam fraquejando, abandonando a fé. Alguns chegaram ao ponto de apostatar da fé, como está lá no capítulo 6 de Hebreus. Alguns apostataram da fé. E acredito eu que eles apostataram da fé porque nunca se converteram verdadeiramente. Porque se tivesse convertido verdadeiramente, não teriam apostatado da fé, como está lá no capítulo 6 de Hebreus. Mas no capítulo 10 de Hebreus, verso 25, fala de um outro grupo que não apostatou, pelo menos no verso 25, mas que começaram a deixar de ir para a igreja, de congregar, talvez porque estava com medo da pressão e da perseguição do mundo que eles estavam vivendo. Eles estavam sofrendo muito. E aí entra o autor aos Hebreus no capítulo 7 e estabelece que o fator determinante, e esse foi o tema do sermão quarta-feira, que o fator determinante da vida cristã é a fé.
A fé é o fio que pega do capítulo 1 de Hebreus até o final, que sustenta a caminhada cristã. Somente aquele que tem fé persevera, somente aquele que tem fé passa pelo sofrimento e não é derrotado por ele, somente aquele que tem fé continua de pé. E aí ele entra no capítulo 12, falando, ele termina o capítulo 10, o capítulo 11, apontando para Jesus, e inicia o capítulo 12, falando que nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Ele inicia o capítulo 12 e diz: vocês não podem desanimar, pelo contrário, vocês têm que correr com paciência a carreira que está proposta, vocês têm que abandonar o pecado, vocês têm que abandonar os obstáculos, vocês não podem se entregar, vocês têm que levantar a cabeça, olhem para Jesus, o autor e consumador da fé, e começa a mostrar: esse Jesus sofreu todo tipo de vergonha por amor a vocês, ele é o exemplo de vocês. E aí ele começa a falar: e o que está acontecendo com vocês é disciplina do Pai. O Pai está disciplinando vocês por meio do sofrimento. O Pai está disciplinando vocês por meio das lutas. É o carinho de Deus. Vocês têm que olhar para as lutas e para o sofrimento, não como o diabo tentando vencer vocês, mas Deus cuidando de vocês, Deus disciplinando vocês, para que vocês possam cada dia mais estar aperfeiçoados. E é nesse contexto que ele traz a figura do Pai humano para fazer um paralelismo com o Pai divino. Por isso, o tema da minha pregação: os pais precisam refletir a paternidade divina. Por isso eu peguei esse assunto, para falar da paternidade humana como reflexo da paternidade divina. Anota aí a minha pergunta para a gente trabalhar ela. Quando é que a paternidade humana reflete a paternidade divina? Quando é que a paternidade humana reflete a paternidade divina? Primeiro, quando o pai disciplina por amor. Quando o pai disciplina por amor. Olha aí, por exemplo, já começa o verso 5 aí, dizendo: concede-se livres do amor ao dinheiro. Perdão, estou no capítulo 13. Verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O pai só vai refletir a paternidade divina quando ele disciplina por amor, ou seja, a disciplina do pai não pode ser motivada pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, pela vingança. Vou vingar de você, vou te colocar de castigo, vou vingar de você. Não, não é isso. O texto diz que o pai a única coisa que motiva esse pai é o amor. Ele quer o bem do seu filho, ele quer o melhor para o seu filho, ele quer o crescimento do seu filho, ele quer o aperfeiçoamento. Toda a disciplina que o pai for dar ao filho, se não tiver como alvo o amor, se não for a motivação o amor, essa disciplina não reflete a paternidade de Deus. E ele no verso 5, queridos irmãos, e ele vai nos dar aqui, deixa eu colocar 3 subpontos aqui para a gente pensar. O verso 5 já começa nos mostrando uma primeira lição do pai que disciplina por amor. Qual que é a primeira lição que nós vemos aí no verso 5? Não devemos negligenciar a disciplina do amor de Deus. Olha o verso 5. Meu filho, não despreze a disciplina. E é importante que aqui o apóstolo aos Hebreus, ele está citando Provérbios capítulo 3, verso 11 ao 12. Ele está indo lá no sábio Salomão para buscar essa sabedoria. E é bom que você saiba que todo o livro de Provérbios foi escrito para um pai que está educando o seu filho. O grande tema de Provérbios é o pai educando o filho. Por isso que nós podemos reduzir todo o Provérbios basicamente em 2 grupos de pessoas: os tolos
e os sábios. O alvo da educação é não criar filhos tolos, mas sábios. Você pode colocar todos os outros atributos e badesses. Toda vez que ele fala do tolo, o tolo é preguiçoso, o tolo ama o dinheiro, o tolo não domina a si mesmo. Tudo que ele vai falar em todo o livro de Provérbios, negativo, ele está apontando para o tolo. E tudo aquilo que é positivo, ele está apontando para o sábio. Então aqui o autor aos Hebreus está trazendo Provérbios para a discussão e diz: meu filho, não despreze a disciplina. Primeira lição que nós temos aqui é: não podemos negligenciar o amor do Pai. Não podemos rejeitar a disciplina dele. Não podemos rejeitar. Muitas das vezes os filhos hoje, e é fato, a gente não entende o que o pai está querendo. Às vezes quando o pai diz não, a gente acha que o pai não ama a gente, não é isso? Quando o pai estabelece limite, o filho acha que o pai não me ama, mas não é verdade. É que o pai pensa a longo prazo. O filho pensa a curto prazo. O filho pensa nos seus sentimentos imediatos. Mas o pai está pensando lá na frente. O pai está pensando no homem que ele está formando, na mulher que ele está formando. O pai está querendo fazer de você um discípulo de Cristo. E não só um discípulo de Cristo, mas uma pessoa bem-sucedida. Então não negligencie, não rejeite. É interessante você pegar os filhos da geração passada, a minha geração. O negócio era difícil, né? Nunca me esqueço da minha irmã mais velha, me trancava no quarto, chave pelo lado de fora, e dizia para mim: você vai ler o livro da escola, quando você terminar de ler o livro da escola, você vai me contar a história do livro, e depois eu te deixo sair do quarto. Você acha que eu amei a minha irmã por causa disso? Naquele momento, não. Hoje a minha média de leitura é 60 livros por ano e leio cerca de quase 2 vezes no ano a Bíblia toda. Tá mais ou menos, falta-se pouca coisa para dar 2 vezes por ano. E eu pergunto: de quem eu lembro? Da minha irmã. Então eu acho que a gente não pode negligenciar. Uma segunda coisa que ele coloca aqui no verso 5. Primeira lição: não despreze a disciplina, o amor do pai. Segundo, nem se magoe com a repreensão. Percebe? Não devemos negligenciar a disciplina do amor do pai e não devemos ficar ressentido com a disciplina do pai. Magoado, ferido. É claro que na hora a gente não entende, né, gente? Você entende na hora. Não é fácil, né? A gente tem que ter essa consciência, irmãos, de que aquilo que o pai e a mãe estão fazendo para você por amor. Já ouvi muitas pessoas da velha geração dizer: eu não odeio meu pai pelo que ele fez, eu agradeço tudo que meu pai e minha mãe fizeram por mim. Hoje você pega um filho que faz um pai passar uma vergonha por causa de um pão de forma. Não é isso? Eu li essa semana retrasada, estava lendo, é um livro que eu leio sempre. Eu leio um capítulo dele por dia. Aí eu falei: vou ler um capítulo desse livro por dia. Estou lá. E ele tem vários capítulos. E um capítulo que eu li semana passada, ele encerra assim, a última frase do capítulo:
É um livro de liderança para pastores. Pastores, vou citar literalmente do jeito que está lá. Pastores, aposente o seu cajado. Ponto. Permanentemente. Conselho do líder, o pastor. Esse autor, ele é provavelmente já teve várias vezes aqui, já teve em Belo Horizonte, São Paulo, em outro lugar. Esse pastor, ele é o mentor de basicamente todos os mega pastores que você conhece no Brasil e fora do Brasil. E o conselho dele é: aposente o cajado. Ou seja, não é mais função do pastor estabelecer limite, cobrar, disciplinar a ovelha. E eu fiquei pensando nessa frase, e como era dia dos pais, eu pensei, talvez a frase para os pais deveria ser assim: pais, aposente a vara, ponto, permanentemente. Não é isso que a psicologia ensinou a gente a fazer? Aposentar a vara? Agora, para que ninguém me chame de carrasco, vamos pensar na vara como um símbolo da disciplina. Não precisa ser a vara, literalmente, né? Aquela varinha. Quem lembra aí na infância da varinha de marmelo? Ainda tinha um lacinho bonitinho, lembra, irmã? Deixava a varinha pendurada atrás da porta. O filho entrava, o pai só pegava a varinha, né? Maravilha. E era nas pernas, né, gente? É difícil. Um dia um menino da igreja falou comigo: meu pai me bateu. Mas dentro de mim eu falei: vou fazer tudo de novo. De boca para fora eu falei: pai, me perdoa, não vou fazer nunca mais. Dentro de mim eu falei: eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. A vara não corrigiu a alma. Está aqui dentro da igreja, o menino falou. Eu conheci o pai. O pai era bom na vara. O pai era tão radical que o pai falou: ó, ele só tinha filho homem. Só filho homem. Nenhum namora antes de 18 anos. Você imagina você dizer para filho homem que não pode namorar antes de 18. Todos namoraram depois de 18. Pelo menos que o pai ficou sabendo. Agora as histórias que ele não sabe, eu não sei. Eu acho que não há necessidade da gente hoje usar a vara literalmente no sentido de espancar. Hoje você tem formas diferentes de disciplinar que pode atingir o mesmo propósito. E não anularmos o princípio da vara na Bíblia, bíblica, mas trazermos a vara para o sentido de que é necessário, o princípio por trás da vara é: você tem que disciplinar seu filho, você tem que corrigir seu filho. Não importa a forma, o jeito, mas tem que fazer isso. Então, a primeira coisa é: não negligencie a disciplina. A segunda coisa é: não fique magoado, ressentido com a disciplina, porque ela tem um propósito lá na frente. Mas há uma terceira liçãozinha. É que não apenas não podemos negligenciar a disciplina. Segundo, não ficar magoado com a disciplina. Terceiro, a disciplina confirma que você é filho. Olha o que diz o verso 7, por favor. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A disciplina confirma que você é o quê? Filho. Sabe por que Deus disciplina a gente? A disciplina de Deus no cristão não é para destruir. A disciplina de Deus no cristão é para transformá-lo cada vez mais parecido com Cristo. A disciplina do pai no filho, ele faz isso porque ele ama, porque ele reconhece você como filho. Deixa eu contar uma historinha. Uma historinha que eu ouvi. O tempo está passando, eu estou falando demais. A historinha que eu ouvi foi de uma conselheira tutelar. Acho que é isso mesmo.
Ela contou uma história de uma jovem que foi presa. Mas a jovem era de uma família muito rica. Muito rica. E ela conversou com essa jovem. Ela teve que fazer terapia. Acho que ela estava com 17 anos. E na terapia, nas conversas, essa jovem afirmou uma coisa interessante. O que essa jovem afirmou? Ela falou que ela não sentia que o pai dela amava ela. Mas como assim você não sentia? Meu pai me deu tudo o que eu pedi. Se eu chegasse pro meu pai agora e falar, pai, eu vou para casa do meu namorado, vou dormir com ele. Ele falou, beleza, tranquilo. Pai, eu estou indo pro sítio com as minhas amigas. Beleza, tranquilo. O pai concordava com tudo que eu pedia. Meu pai não deu problema. Todas as minhas amigas tinham problema com os pais. Uma mentia pro pai falando que ia pro sítio, mas ia para casa da namorada. Uma falava que ia para casa da amiga, mas ia pro sítio. Mas eu tinha que meu pai falava para mim, pode ir. As outras me invejavam. Queria que o pai e a mãe dela fossem igual ao meu. Mas no fundo, dizia ela, eu senti o contrário. Que o pai das meninas amava elas. E o meu pai não. Os pais das meninas, das minhas colegas, dos meus colegas, estavam preocupados com quem ela andava. O meu não. Estava preocupado se eu estava sozinho com o namorado. O meu não. Estava preocupado se eu estava indo para a cachoeira. O meu não. Essa menina disse para aquela conselheira que ela não se sentia filha. Ele não me fazia sentir sua filha, porque ele não se preocupava comigo. A disciplina, ela tem essa função. Você é filho. Você não é qualquer pessoa. Você é minha filha. Você não é qualquer pessoa, você é o meu filho. É isso que o pai está dizendo para você quando ele diz não. Quando ele diz, não vai ter celular. Agora não é hora disso. Quando ele estabelece limites dentro de casa, é isso que os pais estão dizendo para você. Você é meu filho, você é minha filha, mas o colega, ele não é meu filho, ela não é minha filha, você é minha filha. Então a disciplina confirma quem você é. A disciplina confirma a sua identidade. Os filhos precisam saber que os limites existem para pertencer à família. Quem pertence à família tem limites. Quem pertence à família tem direitos e quem pertence à família tem deveres. Uma lição para o pai. Pais que não gostam de corrigir os filhos, que não gostam de estabelecer limites. Você não ama seu filho. Você não ama sua filha. Me perdoe. Se o seu filho faz o que quer, se a sua filha sai com quem quer, se não há limites, você não ama. Pense nisso com carinho, queridos irmãos. Em primeiro lugar, quando é que a paternidade humana reflete a paternidade divina? Quando o pai disciplina por amor. Disciplinar por amor é isso aí. Aprenda uma coisa. Toda disciplina gira em torno, a atitude dos pais, paternidade gira em torno de duas coisas: amor e limite. Se você só dá amor no sentido permissivo da palavra amor, pode, vai, você vai gerar o vagabundo, o delinquente. Se você só dá limite, não, você vai gerar o revoltado. Você quer um filho equilibradamente educado? Dê amor na medida certa, limite na medida certa. Você vai ter filhos educados para ser discípulos de Cristo, bem-sucedidos e cidadão do reino. Posso ouvir amém? Segundo lugar, quando é que a paternidade humana reflete a paternidade divina? Quando
o pai disciplina com o objetivo de moldar o caráter e conduzir à santidade. Quando é que a paternidade humana reflete a paternidade divina? Quando o pai disciplina com o objetivo de moldar o caráter e conduzir à santidade. Olha o que diz aí, versículo 9 ao 11. Finalzinho aí do versículo 10, diz assim: Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da santidade. Percebe? O alvo da disciplina divina é nos fazer participantes da sua santidade. O alvo da disciplina divina é formar o caráter dos filhos. Gravou aí, pai? Você está educando os seus filhos e o seu alvo é formar caráter. A disciplina, ela possui esse propósito elevado. Eu quero que o meu filho tenha caráter. As coisas que mais envergonham os pais durante a vida é filhos sem caráter. E o caráter vem lá do berço. Tem que começar lá de baixo. Caráter se forma com a dialética sim e não. Equilibrar essas duas palavras. Sim e não. Caráter vem lá de trás. Quando o filho sabe a hora de brincar e a hora de estudar. Isso é caráter. Quando o filho sabe a hora de sentar à mesa para comer e a hora de brincar. Isso é caráter. Pontualidade é caráter. Ser educado com os mais velhos é caráter. Pedir bênção ao pai é caráter. Não é obrigado, não, mas é bom. Respeitar é caráter. Tirou a coisa do lugar e colocar é caráter. Comer a banana e jogar a casca no chão é falta de caráter. Essa mesma pessoa vai estar dirigindo o carro amanhã, vai comer a banana e jogar a banana a casca no asfalto, a latinha de cerveja no asfalto, porque ela nunca teve caráter. Ser fiel é caráter, vem lá de baixo. Ser um esposo fiel, uma esposa fiel é caráter, se aprende lá de baixo. Quer ver, você educou seu filho para ter caráter? Aqui diz que o alvo de Deus é que o filho seja participante da santidade de Deus. Santidade significa separado de, separado para. Essa é a ideia da palavra santidade no hebraico e no grego. Separado do pecaminoso. Separado para adorar a Deus, servir a Deus. Principal alvo seu, papai, grava isso, seu principal alvo é fazer do seu filho um discípulo de Cristo. Posso ouvir amém? Depois, ser uma pessoa bem-sucedida. Depois, até aprender a ganhar dinheiro. Mas o alvo maior é esse. Uma frase antiga que eu ouvi desde a década de 80, não sei se eu ainda lembro, mas que reflete bem o processo da educação, né? Semeia um pensamento, colhe um sentimento, semeia um sentimento, colhe um comportamento, semeia um comportamento, colhe um ato, semeia um ato, colhe um hábito, semeia um hábito, colhe um caráter, semeia um caráter, colhe um destino. Na década de 80 aprendi isso. Você quer saber onde eu tirei essa frase? Não posso falar porque vocês vão me chamar de velho, né? Mas foi no livrinho de moral e cívica. Minha professora de moral e cívica, o livrinho dizia isso. Hoje não existe essa matéria mais não, né, gente? Acho que tem gente que não sabe nem o que é isso, né?
Alguém sabe o que é moral e cívica? Ainda sabe? Sai, mano. Só está na minha fase. Né? Quem mais lembra da matéria moral e cívica aqui? Aí. Olha os velhinhos, né? Só nós sabemos, né? Eu tinha duas matérias, eu tinha moral e cívica e o SPB. Acho que era organização social, política do Brasil, alguma coisa assim. Interessante. Quando nós não entendemos que o alvo é esse. Agora, olha que interessante. Se a educação tem um propósito elevado, formar caráter, ser santo, ser discípulo de Cristo, a disciplina também, além de ter esse propósito elevado, ela vai dar frutos no tempo certo. Olha o que diz aí no verso 11, queridos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quero fazer uma pergunta para o papai. Você quer que o seu filho dê fruto? O fruto não vai acontecer agora, não é isso? Você planta um pé de jabuticaba e quer colher a jabuticaba, não é fácil, demora 15 anos. Para jabuticaba, é o que dizem, né? Não sei, se alguém for mais experiente que eu, pode dizer aí. Mas dizem que demora 15 anos para o pé de jabuticaba dar a tal da jabuticaba. Eu, sinceridade, eu não plantaria esse pé em casa, não. Para 15 anos já morri, já. Esperar 15 anos, né? Imagina. É isso mesmo, gente? Alguém me desmente aí, os agricultores aí, os fazendeiros? Não. Você tem que pensar que hoje você está semeando no seu filho. Porque a disciplina, no início, ela dói. Não é isso? Ela dói. O resultado demora, mas vai chegar. Lá na frente o seu filho vai dizer: eu quero ser um pai como meu pai foi. Eu quero ser uma mãe como a minha mãe foi. Olha que coisa gostosa. Bonito isso, né? Eu não quero ser igual ao meu pai. Imagina. É por isso que os pais precisam entender que o exemplo fala mais do que as palavras. Pais educam com silêncio, com seu comportamento, como ele trata a mãe, como ele trata o vizinho. Muitas das vezes nós não queremos dar exemplo, né? Li um livro uma vez, a biografia de um missionário. Ele conta uma história, mora nessas regiões frias do mundo aí, e ele disse que saiu para beber um dia, à noite, estava nevando muito, e ele ia sair para beber. Eu nunca imaginei que caindo neve você ia encontrar um boteco, né? Imagina, encontrou um boteco na região caindo neve. O pai saía de casa para ir beber no boteco, tinha boteco aberto, caindo na neve. Isso na biografia que eu estava lendo desse missionário. Aí dizendo que quando ele falou que ia sair para a esposa, o filho falou: ô pai, deixa eu ir com você. Não, filho, você não pode ir comigo porque está nevando e você pode se perder na neve. Não, pai, eu não vou me perder na neve, sabe por quê? Porque eu vou seguir seus passos direitinho. O filho estava falando de seguir os passos do pai na neve, mas o pai teve um insight psicológico e ele entendeu. Meu filho está dizendo para mim: eu vou ser um bêbado igual o senhor, um alcoólatra que sai para beber na neve. E ele não foi. Entrou para dentro de casa, tirou a roupa, e a esposa disse: o que aconteceu? Por que você não foi beber hoje? E ele contou para ela a história. Aquele pai nunca mais saiu para beber. Ficou na cabeça dele: meu filho vai seguir meus passos. Eu não quero que meu filho seja o homem que eu sou. Percebe, queridos? O fruto vai vir, mas você está semeando? Você está semeando a mulher que vai estar no futuro, o homem que vai ser o seu filho, a mulher que vai ser a sua filha? Mãe, você está semeando a mulher que vai ser a sua filha?
Pai, você está semeando a filha, o filho que vai ser? Nós precisamos aprender a pensar a longo prazo. Pais precisam aprender a pensar a longo prazo. A disciplina no início dói. O não no início dói. Nós temos que entender isso, queridos irmãos. A disciplina, ela exige perseverança. Aquele que semeia, que planta, o agricultor, ele é perseverante. Ele está ali todos os dias cuidando, aguando a sua planta, tirando as ervas do rio. Ele é perseverante. O pai, ele é um agricultor, ele está semeando. E ele precisa ser perseverante. Persevera, pai, persevera, mãe, nos filhos que vocês estão criando. É fácil? Não é. Os filhos são diferentes um do outro, não é? Tem uns que talvez tenham até uma predisposição para o TOD, o transtorno opositor desafiador. Pode ser que tenha uma predisposição. Uns são mais lentos para aprender, não tem uns filhos mais lentos? Tem uns filhos mais lentos. Uns têm deficiência física, psicológica. Mas seja perseverante. Queridos irmãos, eu vou encerrar esse ponto aqui contando uma história para mim que foi uma das histórias mais tristes que eu li nos últimos tempos. Foi agora, aconteceu recente. O americano Colin Gray, 55 anos, comprou um fuzil AR-15 para o seu filho de 14 anos. Nos Estados Unidos pode. Comprou um fuzil AR-15 e deu para o seu filho. Isso foi em 2023 que ele comprou esse fuzil. Em 2024, o seu filho, adolescente, usou a arma para matar 4 pessoas, 2 alunos e 2 professores, e ferir outras 9 na Geórgia, nos Estados Unidos. Hoje, com 16 anos de idade, esse menino foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Você imagina, o seu filho de 16 anos foi condenado à prisão perpétua, não tem recurso, não tem aonde recorrer. E, surpreendentemente, a justiça americana, pela primeira vez, condenou o pai a 15 anos de prisão. Dizem que foi algo inédito. Porque o juiz considerou o pai responsável pela chacina do filho. Que tipo de educação você está dando para o seu filho? Sabe, irmãos, a função da disciplina é corrigir o coração mau da criança. É corrigir o egoísmo da criança, que nasce egoísta. Quando você disciplina, você está corrigindo o coração mau. Se você deixa aquela rebeldia, aquela maldade, que às vezes é inocente com um coleguinha, com a coleguinha, amanhã ele pode virar um assassino. Mas você não quer corrigir seu filho, sua filha. Porque acha que amor é permitir, amor é deixar. Os filhos são diferentes um do outro, mas todos precisam igualmente de amor, igualmente de limite, igualmente de oração, igualmente de abraço, igualmente de carinho, de acolhimento. Pense nisso. Pense nisso. A grande pergunta sua não é se o seu filho está feliz. É se o seu filho está dia a dia sendo transformado no discípulo de Cristo. Não é a felicidade do seu filho que tem que preocupar. Tem que preocupar se está
sendo discípulo de Cristo, você está virando um cidadão honesto. É isso que é a sua preocupação. Se você der guloseima para sua filha, todo dia vai estar feliz. Se você não der, ela não vai estar feliz. Pergunto para você, você quer que a sua filha seja feliz ou tenha saúde? Qual que você prefere? Você quer a sua filha saudável ou feliz? A sua filha pode querer ficar o tempo todo no celular, vai ficar feliz. Você quer a sua filha feliz ou a sua filha preparada para o mercado de trabalho, para o mundo? Vem, vai. Você quer o quê? Vou encerrar. O último ponto aqui, vou tentar ser objetivo. Quando é que a paternidade humana reflete a paternidade divina? Quando o pai disciplina com o objetivo de restaurar para continuar a caminhada. É o título que eu consegui achar aqui para o versículo 12 e 13. Olha aí o verso 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fazem caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Deus está falando da igreja, está falando das ovelhas, obviamente eu estou aplicando aqui aos pais. O alvo do texto é a disciplina de Deus. Mas eu quero trazer isso para os pais. A disciplina fortalece os cansados, mãos cansadas, joelhos vacilantes, gente quase desistindo. Nesse contexto aqui, de Hebreus, ele está falando de crentes que não estão aguentando mais a perseguição. Crentes que não estão aguentando mais as lutas, o sofrimento. Ele está falando desses, crentes que estão quase desviando, precisando de cura, mas olhando para o papel do pai. Fortaleça a mão dos seus filhos, fortaleça os joelhos vacilantes dos seus filhos. É isso que é a educação. Criar filhos com mão forte, com pernas fortes, pronto para viver a vida. Porque essa vida aqui, irmãos, não é fácil. Viver não é fácil não, gente. O desafio do dia a dia são grandes. As lutas do dia a dia são grandes. A gente vive com medo do ladrão, do delinquente, do estuprador, do pedófilo. A gente vive com medo do sequestro. Cada vez mais os sequestradores estão se especializando para enganar a gente. Essa semana mesmo a gente recebeu mensagem aí. Todos os meus grupos de amigos receberam mensagem. E é uma tentativa de golpe. Pedindo dinheiro. Eles estão cada vez mais aí. Quando você não faz isso, eles começam a provocar, entrar com outras coisas, outros recursos para tentar continuar ali. O seu alvo é fazer com que as pernas do seu filho fiquem firmes. Não desanime, filho. Você vai continuar a caminhada. O seu alvo é fortalecer a mão do seu filho para que não seja dominado pela preguiça. Provérbios 6,6, vai ter que a formiga, o preguiçoso. Esse é o alvo. Não deixar ele prostrado o tempo todo, mostrar para ele que a vida continua. Se hoje ele venceu uma etapa, amanhã tem outra e vai. O alvo é que o seu filho não desvie, nem do evangelho, nem da vida correta de caráter. Esse é o seu alvo. O seu alvo é que seu filho seja curado. Mas ele não apenas diz que é preciso fortalecer os filhos para continuar a caminhada. Fortaleça as mãos, fortaleça os braços. Não apenas isso. Mas ele diz que é preciso apontar o caminho reto, o caminho certo. Olha aí. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas, verso 12, os joelhos vacilantes, verso 13. Façam caminhos retos para os seus pés. Pais, faça caminhos retos para os seus pés, seus filhos. Passe o trator. Passa a foice, abre um trilho, abre um caminho reto. É isso que você está fazendo?
paternidade humana reflete a paternidade divina quando ela restaura, fortalece os filhos para continuar a caminhada no caminho reto. Seu alvo é fortalecer seu filho. Seu alvo é fortalecer sua filha. Não é validar qualquer sentimento, porque nós estamos na moda de validar qualquer sentimento. É momento, às vezes, de dizer não, de repreender, de corrigir. Mas você acabou de repreender seu filho? Diga para ele: levanta, filho, agora vamos continuar. A vida continua. Tamo junto, abraça seu filho e continua. É isso? Abraça sua filha, continuamos aqui. Né, ficar. Você sabe que tem pais que é igual criança, né, gente? Pois é. Mas é triste. O pai foi brincar de carrinho com o filho. O filho pegou o carrinho e o pai falou: mas é esse aí que eu quero brincar. E o pai começou a brincar com o filho. É esse carrinho que eu quero, o filho não é eu que quero. Mas que esse? O pai, parecendo dois amiguinhos brigando. Por que ele briga? Isso aconteceu? O pai levantou, foi para o quarto, ficou lá, igual criança emburrada. Quando me contaram essa história, eu falei: não, vocês estão brincando com a minha cara esse negócio. Isso aconteceu? Aconteceu, eu não estou te falando que eu li em livro, não. Vi na televisão, não, estou te falando um exemplo claro e absoluto que aconteceu na minha casa. Eu falei: meu Deus. O pai foi emburrado no quarto porque o filho não deixou ele brincar com o carrinho aqui. Ai, gente, dorme com essa aí. Vamos colocar de pé. Eu queria que você, papai, entendesse que o meu objetivo aqui hoje não é menosprezar vocês. É incentivar vocês a exercer uma paternidade que reflete a paternidade divina. Amém? Meu alvo aqui não é rebaixar vocês, mas é exortar vocês a exercer uma paternidade que reflita a paternidade divina.